Bom, estamos aqui em mais um podcast Sal e Luz e dessa vez eu convidei um parceiro meu que é lá da minha igreja, da comuna aqui de Tatuí, Comunidade da Graça, André Guerra. Se apresente, André. Que isso, mano, que honra estar com você, dividindo mais um projeto seu. É, É um prazer. Meu nome é André Guerra, eu tenho 29 anos. Bom, o que eu posso falar, eu sou casado com a Gabriele, minha esposa amada, querida. Eu acho que acredito que em relação ao ministério, eu lidero adolescentes já fazem alguns anos. Também faço parte do Ministério de Louvor da comunidade, da Graça, em Tatuí, a igreja onde eu me converti, onde conheci Jesus de uma maneira muito intensa e é onde hoje eu vivo em comunhão com os meus irmãos e amigos. que legal, mano, que legal. Esse é o André que eu conheço e eu acho que algumas pessoas conhecem há muito tempo aqui de Tatuí, né? Já teve a sua banda, já teve os seus momentos de Ah. rockstar, né? Mas aí, André, Foi um tempo legal. faz parte da nossa vida, né? Esses momentos, né? Faz tempo, mas faz parte, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, eu não tiro da minha história o tempo que eu vivi tocando, vivendo essa carreira aí de rockstar. Foram com amigos que eu conheci, um na escola, um depois ele acabou é, é, casando com a minha irmã. E aí a gente acabou se juntando para fazer essa banda. E a gente passou aí por um bom tempo na região, fazendo shows, abrindo bandas conhecidas aí do Brasil, né? Então foi Uhum, um tempo bem legal, um tempo bem proveitoso, assim, que me deu muita experiência, até para o que eu vivo hoje no louvor na comunidade. com certeza. E como que foi a sua conversão? Você falou que você se converteu aqui na comuna, né? Como que foi seu encontro com Deus? Qual foi o primeiro momento que você teve aí um encontro assim com Jesus Cristo? Olha, eu não posso ser hipócrita e dizer que foi exatamente na comuna a minha conversão. Eu já tinha conhecido Jesus, mas eu digo que na comunidade foi onde eu conheci Jesus de andar. A palavra Uhum, diz, né, que não conheço só de ouvir falar, mas de contigo andar. uhum, Então, eu já conhecia sobre Jesus, eu já tinha Jesus no meu coração, eu já tinha aceitado Jesus na minha vida, mas então o processo é que eu frequentei grupo de jovens desde muito novo, desde de uhum. adolescente eu frequentava grupo de jovens. Foi até um amigo aqui conhecido da cidade, o Bruno Vieira Campos. O Bruninho, ele me convidou para o primeiro grupo de jovens que eu participei e eu me lembro que eu gostei muito, me encantou bastante a maneira como a gente aprendia sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E logo depois a gente passou por um processo onde conhecemos um outro rapaz também muito conhecido na cidade, que é o Marcel. E o Marcel, ele nos liderou aí por alguns anos e ele foi talvez uma das maiores inspirações da minha vida. Que legal. Ele foi uma referência para mim de fé e a gente caminhou junto por um tempo. E eu me lembro que eu fui um adolescente assim que ao mesmo tempo que era muito disponível para o ministério, mas também às vezes eu deixava a desejar. Então, estava um domingo, aí outro domingo eu não estava. Às vezes participava efetivamente, na outra semana eu estava ocupado com outras coisas. Eles têm que sempre ir lá atrás de mim Uhum. até chegar um momento onde que eu acredito que Deus ele me chamou de verdade e intensamente eu acabei me voltando para ele e até hoje eu busco ser efetivo, sabe, no ministério com as coisas do Senhor. Eu tava fuçando eu entrei no seu feed hoje do Facebook e curiosamente eu vi aparecer o seu batismo, né? Lá da Sim, comuna. Você se batizou em 2014, é isso? isso. Foi dia 6 de abril de 2014, Legal. que foi quando eu entendi a respeito do batismo, né? Eu Uhum, não entendia o verdadeiro significado do batismo, que o batismo nada mais é que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. uhum, E então, dia 6 de abril foi o dia,
na história marcado, que foi quando eu aceitei Jesus na minha vida e confessei isso publicamente. Foi talvez um dos melhores dias da minha vida. Legal. Eu lembro que... Então pode falar, pode falar. Desculpa cortar você. Pode falar, pode falar. Não, imagina. É que eu ia falar assim que eu me lembro que eu já estava, na verdade, conversando com a minha futura esposa naquela época. E Uau, foi um olha dia só. assim que a gente acabou sendo mais, ficando mais próximo e depois dali, olha, saí batizado e ainda já quase namorando para depois Ó. de alguns anos casar. Então a Gabi tava esperando você se batizar para ver se era isso mesmo. É, eu me lembro de uma... Eu até conto pro pessoal que a mãe da Gabi, ela falava para mim assim... É. A primeira vez que eu fui conversar com ela, ela falou assim... você ama mais Deus ou você ama mais a minha filha? E daí Uau. eu falei para ela assim... Sem sombra de dúvida, eu amo mais Deus. E daí ela falou assim... Então você pode namorar com a minha filha. Então esse é o tipo de homem que eu quero. É, legal, legal, cara. Que legal. Uma benção. E aí você falou assim, lógico que você já conhecia Jesus, você já teve um contato com um grupo de jovens, né? A gente pode falar aqui abertamente na Católica, eu também conheço o Marcel, conheço o Bruno, né? São pessoas incríveis. Sim. Eu estudei com o Bruninho e o Marcel, eu cheguei a trabalhar com ele na Motoguia Honda, uma pessoa extraordinária, de um coração gigantesco, uma pessoa do bem mesmo, que eu considero pra caramba. Tanto é que o Bruninho e ele já estão convidados a participar aqui do podcast também, já falei Ah, com que eles. massa. Eles vão trocar uma ideia ainda. Passando Vocês essa têm muito para pandemia, acrescentar. passando essa pandemia, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos se reunir, viu? Nós tudo. Nós, eu, você, o Sim, com Bruninho, certeza. tudo no mesmo estúdio para falar sobre Jesus, que é o único, né? Com Que legal. certeza. Mas como que foi, André? Você veio para a Comuna e você falou que agora você lidera os adolescentes. Como que foi esse despertar do ministério? Porque música a gente sabe que está na sua veia aí, você sempre gostou, né? Sempre cantou, tocou. Mas como que foi esse despertar para a liderança, para a célula? Como que foi? Você pode contar um pouquinho para a gente? Olha, para falar a verdade, eu não sei se realmente tem algo específico que faz um líder, mas a gente conversa muito sobre isso com os meus amigos, com os próprios pastores, pastor Alexandre, pastora Patrícia, e pelo menos falando sobre mim, eu já tenho um perfil de liderança, eu tenho esse perfil de sempre questionar as coisas e acabar tentando pelo menos colocar a minha opinião sobre tudo o que acontece. E isso foi um fator bastante relevante para o tempo que eu vivi no ministério. Então eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, né, então até como você citou mesmo que eu participo por muitos anos na igreja católica, tenho muitos irmãos de fé lá, muitas pessoas que me ajudaram, me ensinaram muito, como o próprio Bruno e o Marcel. E eu me lembro que eu no início eu nem tinha interesse, mas eu sempre fui uma pessoa que movia o pessoal, procurava me entrosar, procurava dar minhas opiniões. Eu sempre fui uma pessoa criativa, então sempre tinha ideias. E talvez a banda também, que fez parte do processo, me ajudou muito para não ter vergonha, para falar em público. Sim. E talvez o que faltasse era só mesmo conhecimento. Porque também a gente só falar, só dar opinião, mas sem conhecimento acaba que não levando a nada, né? Uhum. A palavra diz, né, na verdade, uma pessoa cheia de Espírito Santo é revelada pelo fruto do Espírito Santo. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não cheio do Espírito Santo, acaba que não gera fruto nenhum. Então, foi todo um processo no qual a minha personalidade, ela tende a somar para que eu pudesse liderar. E acabou sendo uma consequência. Eu me lembro quando eu cheguei na comunidade, foi através de um convite. Eu estava afastado da igreja, eu tinha sofrido uma frustração. Isso eu falo para todo mundo assim que conhece a minha história. Eu fiquei muito frustrado por algo que aconteceu naquela época e estava afastado. E estava assim, mas aquele tipo de afastamento que você sente saudade o tempo inteiro, né? Da igreja, Eu dos sei bem como é irmãos, do isso aí. Senhor. Eu sei bem como é isso aí. Eu sei. Eu acho que muita gente vive isso, né? Porque às vezes se Sim. frustra com com outro ser humano, né? Não é com Deus. Deus não nos decepciona. Então, eu vivi uma frustração e é claro que eu nem coloco a responsabilidade na vida de alguém. Na verdade, eu me frustrei por algo que aconteceu que me chateou e estava afastado.
Aí que apareceu, eu até falo para ele que ele foi a pessoa mais importante da minha vida em relação à minha fé, que foi o Rafael, conhecido como Foca, Rafael Uhum. Foca. Esse cara, ele me fez um convite, eu me lembro que ele falou assim, vai ter um culto, e você tem problema em ir em uma igreja evangélica? Eu falei, não tem problema nenhum. Ah, então vamos lá. E muito do meu não preconceito foi por causa de um outro rapaz chamado Cristiano, que é o Cristiano que ele morava no Força para Viver. Talvez você conheça ele, Sam. Conheço, Que conheço. é um missionário. Eu lembro que ele contava para mim o testemunho dele. Ele, com 30 anos, não tinha CPF. Eu achava incrível. E tudo que ele viveu, tudo que a gente conversava. E Aliás, ele me nem sei chamava de onde tá. mestre. Eu não sei onde tá o Cristiano, queria encontrar Também não ele, sei. cara. Ele Olha, sumiu, ele eu mando sumiu. mensagem. Eu mando mensagem para ele, ele fala que vai vir, daí daqui a pouco eu vejo foto ele postando que tá com um pessoal que eu conheço daqui de Tatuí e Uhum. ele não dá as caras. Mas ele não tá aqui, né? Ele tá em outra cidade, Eu né? acho que deve estar no Paraguai, eu não sei. É. Ele viaja bastante, né? Ele Literalmente, viaja ele vai, bastante. vai em outras cidades, outro E, país, e, né? e é legal porque foi um processo, porque eu então convivi muito com um cara, que era o Cristiano, num determinado tempo, principalmente quando eu liderei, né, o grupo de jovens na Igreja Católica chamado Jeans. E daí o Cristiano, ele participava, ele ia até lá e ele me chamava de mestre, ele falava, nossa, você tem muito para me ensinar. E ele conhecia muito, eu não conhecia, tava conhecendo, sabe, a Bíblia, conhecendo a vida cristã. E ele me ensinava muito, assim. A gente, na verdade, Uhum. ele falava que a gente compartilhava, porque eu também ensinava muito para ele, mas era mais coisa vivida. E Sim. daí eu vivi essa frustração, como eu contei para você. E Uhum. daí o foco um dia ele me chamou e eu lembro que aí eu coloquei uma touca, jaqueta de couro, uma camisa assim com tema de banda, calça jeans rasgada e um tênis assim, devia ser tipo modelo All Star. Pode Todo crer. roqueiro. Hum. Aí o Rafa foi me buscar, ele chegou na frente de casa e ele tava de terno. Aí na hora que eu cheguei, eu falei, não, eu tô errado. Tô indo pro lugar errado. Pode Tô indo pro crer. lugar errado. Eu falei, não, mano, tô indo pro lugar errado. Daí ele olhou pra mim e falou assim, não, mano, não esquenta a cabeça, hoje vai ter uma peça de teatro e eu vou participar. Ah, Então não é tá. assim. Ah, tá. E daí eu falei, Entendi. falei pra ele, vou dar uma chance, tá? Daí a gente foi. Legal. E, cara, aí a gente chegou lá e realmente foi algo para mim assim maravilhoso. A palavra, o louvor, o ambiente, as pessoas que já vieram me acolher, sabe, já vieram me abraçar. Aí eu lembro que a gente estava ali, daí vai acabar o culto, vai ter uma janta na casa de uma irmã. Vamos lá? E daí eu falei assim, nossa, mas não conheço ninguém. Ah, mas não dá nada, vamos lá. Mas não tá certo. O pessoal, não, tá certo, mas eu dou o meu para você, vamos lá. Aí já me entrosei, eu lembro que foi um culto de Natal, 2013. Uau. Aí fiquei algumas 2 semanas sem ir, aí em 2014 eu falei, não, preciso voltar para a igreja. Eu tinha me sentindo muito bem, tinha sido a presença de Deus, assim, e eu tinha consciência disso. E eu até vejo que, assim, os 2 primeiros anos, 2014 e 2015, foram os anos que eu mais aprendi sobre Deus na minha vida, assim. Eu também sou muito grato à vida do pastor Lázaro, que você conhece, pastor Sim, Israel, a sim. família toda, sabe, pastora Sandra, Daniel, que é o filho do pastor Lázaro, irmão do Israel, Uhum. porque é o pastor que me ganhou, é o pastor que Sim. ganhou minha vida para Jesus, e porque eu ouvi muito, eu aprendi muito. Sabe aquela coisa de você ir e você querer ficar mais tempo, e daí se tinha alguma segunda-feira você queria ir, aí se tivesse alguma coisa você queria ir também, aí ia ter uma reunião para. Queria participar de tudo. É, Uma reunião para cozinha, para o pessoal que cuida da cozinha. Eu queria estar, sim. porque eu estava aprendendo tudo que era jeito, e Legal, estava cara. muito sensível para aprender. Legal. E daí foi esse processo. Daí o Foca me levou, aí o Foca passou a me discipular, porque o Foca já tinha amizade de muitos anos, Rafael Foca. E daí a gente começou junto. Ele me falava, desde o começo ele falava para mim, olha, esse rapaz vai ser líder, esse cara vai ser líder, esse cara é o futuro líder de jovens da igreja, futuro líder de célula. E ele colocava isso no meu coração. Eu nunca fiz muita questão, a posição, mas isso entrou no meu coração de uma maneira positiva. Foi uma semente Sim. muito boa plantada. E daí, quando ele se sentiu de multiplicar a célula,
então eu participava da célula dele e falou, agora eu preciso multiplicar, tem um grupo maior, vamos multiplicar. Daí ele colocou sobre a minha vida a responsabilidade de liderar. E daí, depois daí, eu não me lembro, eu tava tentando lembrar esses dias se foi 2014 mesmo ou 2015 que eu já liderei a célula. Mas daí, depois disso, ia cair numa célula de adolescentes, não queria liderar adolescentes, eu achava que iam ser pessoas imaturas que eu não ia conseguir lidar. Mas hoje eu Aborrecentes, né? não... Aborrecentes que falam, né? Mas hoje eu não vivo sem. Hoje É. o pessoal, eles vivem em casa, dormem em casa. Ontem mesmo a gente trouxe aqui, estavam com 3. Aí a gente fala, tem adolescente que se tornou amigo, mas amigo mais chegado que irmão, Que legal, sabe? cara. A gente Que tem, legal. a gente tem 2 meninas que a gente lidera desde quando elas eram do infantil e hoje elas estão quase chegando na maioridade. E a gente vê Legal, todo o cara. processo, Sim, a cara. caminhada. Sim, Então, sim, assim, a gente vê... E hoje se tornaram nossas amigas, a gente fala sobre tudo, sabe? Às vezes sim. a gente vem, coloca filme, coloca música, fica Uma conversando e família, né? É comenta. uma família, né? E eu até brinco com elas, assim, que a minha esposa, ela ama Disney Uhum. e as meninas amam Disney. Daí elas vêm aqui e ficam escutando a noite inteira Disney e eu não tenho, às vezes, paciência para ficar ouvindo. Mas aos poucos eu também coloco as coisas que eu gosto. Eu tenho Sim, uma banda sim. que eu sou fã, e não é uma Uhum. banda cristã, mas é uma Uhum. banda chamada Blink-182, Nossa, isso aí e é uma delas demais, tá hein? ouvindo. Eu escutei E uma muito isso delas aí, tá cara. ouvindo. Escutei muito Cara, Blink, e cara. é minha banda preferida. E Da daí hora. essa jovem que eu tenho que falar o nome, que elas vão assistir certeza. A Aline, a Sim. Malu. E a Uhum. Malu, ela até fala: Olha, André, eu ouvi ontem o CD inteiro do Blink. Gostei, hein? Gostei. Fala, isso aí, agora você tá convertendo. Agora você tá se convertendo. Largando a Disney um pouco. Larga um pouco as outras coisas, né? Eu falo, deixa a Disney pra Gabriele, né? Pra minha esposa, e vamos ouvir Blink. Mas legal, cara, essa experiência aí, eu falo também, né? Até eu falei na entrevista com o Rafa, eu também me batizei na comuna, assim. E eu acho que, Uhum, me puxando um pouco, lembro. puxando sardinha para a Igreja Comunidade da Graça, que nem eu falei até para o pastor Alexandre, nós tivemos poucos dias atrás juntos, na Comunidade da Graça, eu tive uma experiência muito boa, que é essa, de recepção, de amor, de abraço, de, sabe, calor humano, de família. Por quê? Não criticando, nem nomeando outras igrejas, mas Sim, às vezes a igreja como um todo não tem essa facilidade de unir os irmãos, né? É, tipo, tem igrejas aí com 200, 500 membros, mas não tem esse trabalho de células, não tem trabalho de discipulado, né? Não tem o trabalho de acolher mesmo, tipo, dorme na minha casa, fica aqui, vamos conversar, vamos assistir um filme, vamos jogar um videogame, qualquer coisa, mas tudo, lógico, ali debaixo da bênção de Deus, né? sim. E ali na comunidade eu também tive uma experiência muito boa com o Alan. Nossa, o Alan foi meu discipulador. Ele vinha em casa todo dia. Todos os dias ele vinha em casa. Nem se fosse para falar um oi. Eu vim aqui ver se tá bem. Tipo, isso eu nunca tive em outra igreja, cara. Nunca, nunca tive. E eu nasci em berço evangélico. Eu já pertencia às outras denominações. E a igreja, o reino de Deus, eu acho que é isso, cara. A gente tem que ter essa união, a gente tem que ter esse cuidado, né? Exatamente. Tem que ter. Porque o que faz falta é isso. É aquilo que você falou. Eu também saí da comuna, não foi pelas pessoas, foi porque eu quis. Eu já falei para o pastor Alexandre, já falei para você. Não foi, ninguém me fez mal, ninguém. Foi uma decisão minha mesmo. E a gente bate cabeça, não adianta, né? A gente bate cabeça. Sim, Mas é legal essa experiência de você falar que hoje, como líder, você também aprende com eles, né? Com os adolescentes, né? com certeza. Você Eu aprende. aprendo mais do que eu ensino. Sim. E você, como líder de adolescentes, como você vê essa geração? Porque essa geração é imediatista, né? Essa geração não tem a paciência que a gente tinha, por exemplo, da internet. A gente entrava na internet, estava lembrando esses dias. Você ia baixar uma música, você tinha que deixar a música baixando lá 4 horas. Aí hoje, você fala para um adolescente que ele vai ter que esperar 5 minutos para baixar um vídeo, ele não aguenta esperar, cara. Não Não aguenta. aguenta. Sabe uma coisa que é legal? E isso que eu tenho tentado desenvolver, né? Todo esse tempo que a gente tem feito um trabalho, eu e a Gabi, né? Nos adolescentes aqui da comunidade, que é poder fazer esse link de gerações.
esses atrás eu estava ministrando e foi uma coisa que me pegou muito, assim. Eu fui dar um exemplo, e foi dar um exemplo que para mim era recente. Eu lembro que eu fui dar um exemplo, assim, de uma música, que era uma música secular, uma música do Charlie Brown Jr. E daí eu falei, Uhum. tal música, fala sobre isso, e olha só que legal. E daí todo mundo falou assim, nunca ouvi. Eu falei assim, não, mas é a banda do Charlie Brown. Daí Sim. eles, não conheço. Nossa. Daí, tipo, mas ninguém conhecia. E eu falei assim, mas gente, vocês são nascidos... Aí Que ano? Que daí ano? que eu paro e penso, não, peraí, que ano você nasceu? Tipo, 2000. É. Aliás, 2000 ainda já faria 21, mas É. 2005, É. 2006. Daí eu É. falo, nossa. Daí eu falo assim, nossa. Não Aí, dá. quando eles É. eram crianças, o Chorão, Tava estourado. infelizmente, acabou... Tá. tava estourado e depois logo É. chegou a A falecer, né? falecer, Por um infortúnio. é. Mas assim, então as referências são muito difíceis. Só que o que é legal é que tá o start, é de a gente poder ver o link no qual liga uma coisa à outra. Então a gente Sim. liga uma geração à outra. A minha geração, então, não é tão imediatista assim. É até imediatista, que seria a mesma geração da sua, Uhum. mas não tanto como a de hoje. Mas o que a gente pode fazer para colaborar? Então hoje a gente procura trabalhar condições que reforçam isso. Então, por exemplo, Sim. hoje a gente trabalha bastante a paciência. Uhum. Tem adolescente que ele quer para ontem. Eu até me lembro, eu tenho um adolescente que ele está fazendo parte do Ministério de Louvor. E se assistir, ele vai saber que é para ele que eu tô falando. É dele que eu estou falando. E Uhum. ele chegou com uma carga já. Ele já participou de um outro ministério Uhum. e já ministrava louvor. E eu falei para ele assim, olha, você está chegando e Uhum. eu vou deixar um tempo você participar dos ensaios, mas só assistir. E daí Uhum. ele até ficou meio não, mas eu tô disponível. Eu falei, sei que você está disponível, mas você precisa aprender. Você precisa Sim. acompanhar como funciona aqui, porque é diferente, as coisas Com mudam, certeza. as Com coisas são certeza. diferentes. Aí eu falei assim, então, eu tô te antecipando para você não sofrer, para você estar preparado para isso. Aí ele falou, não, tranquilo, eu estou bem, estou em paz. Quero Então a ministrar, gente quero já cantar. começa, e a gente já começa a É. procurar, a trabalhar algumas coisas, mesmo que de uma maneira, assim, não tão intencional, mas para que eles, no Sim. final das contas, ele no final das contas, Sim. vejam que foi uma semente colocada lá atrás e Com que gerou certeza. frutos Com, para frente, né? No para com frente. certeza. Com certeza. Eu acho que assim, André, tem que viver as fases, né? Eu vejo assim os adolescentes hoje, criança, adolescente. Eu tenho meu filho de 4 anos. Mas eu vejo os adolescentes, molecada na internet, muitos, meus sobrinhos, tem fases. E o jovem hoje ele quer pular a fase. Tipo, você tá lá no Facebook e você vê uma garota de 15 anos que já quer namorar e casar. Ou um Sim, menino de 13 anos que já quer fazer coisas que um homem de 25 anos faz. Não vivem as fases, que nem você falou, às vezes, a gente traz isso para a igreja, né? O jovem, às vezes, ele começa eu participei do Ministério de Louvor, do Ministério de Dança, teatro com 13 anos, 10 anos. Só que não tem aquela bagagem, não tem aquela experiência de ver que realmente é uma coisa muito séria, né? Que tem realmente muita responsabilidade por trás. Lógico que é lindo ver, né? Um adolescente cantar, né? Tá ali num ministério, na igreja, mas tem que se viver as fases, né? Tem que amadurecer, né? sim. Tem que amadurecer. Eu vejo Mas sabe o isso. que é? Eu acho que às vezes não é só do adolescente, eu acho que não só do Como um cristão, todo, mas do como um ser todo. humano em si, Sim, porque eles olham para o propósito, eles não olham para o processo. Eles querem pular o processo para chegar no propósito. Então, como você mesmo citou, tem adolescente que tem 15 anos e ele já quer casar, ele tem uma pessoa, uma menina que é que já está apaixonado, né? apaixonado e ele já fala assim, daqui um ano, então eu já vou comprar minha casa, comprar meu carro e daí eu vou casar. Daí eu falo assim, mas e aí, você está trabalhando? Não estou trabalhando, mas o ano que vem eu começo. Você vai começar o ano que vem, para daí você já comprar a casa, já Sem comprar o carro. Daí eu estudar, falo assim, olha, sem fazer sem nada. estudar, sem se É, preparar. é, Então, assim, tem que. Eles esquecem do processo. E a gente tem que levar em consideração que o processo é a melhor parte. sim, O processo é a melhor parte, porque é ele que, no final das contas, vai nos apontar para o propósito. com É, certeza. eu acho que eu até costumo, às vezes, pegar no pé de todos os meus amigos, que às vezes eles querem debater muito sobre Apocalipse,
sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, e eu falo, é muito legal, tem uma Sim, parte que é pertinente a gente discutir, debater, mas que sim. isso não seja o centro. O Não. centro, na verdade, da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus e o quanto ele nos aponta para ser um cristão melhor, mais próximo da imagem e semelhança dele. Então, Sim, porque daí, no final das contas, é o processo que faz a gente chegar no fim das contas e chegar bem, né? Porque exatamente. não é como começa, no final é como termina, mas é o Sim. processo que vai nos apontar para o fim. Você disse tudo agora, realmente, os processos. É, eu, Realmente. se- eu, se- eu quero até voltar que Sim. você citou um exemplo que você lembrou do Alan. E a gente está Uhum. falando sobre a igreja Uhum. e a gente percebe que no final das contas é como a igreja vive mesmo, é o testemunho que a igreja entrega. Uhum. Eu me lembro de uma história que, cara, eu nunca mais esqueci, eu nunca vou esquecer. O Alan, que também é um amigaço meu, eu fui para dentro do casamento dele. Às vezes a gente não consegue estar próximo o tempo inteiro, mas quando a gente se vê, no mínimo 2 horas de conversa, no mínimo. E Uhum. não para de falar. Você conhece o Alan, não para de Sim, falar. E normal. eu também não paro. Uhum. Aí eu me lembro uma vez ele pediu emprestado a moto, porque ele trabalha também com mototáxi, e daí ele pediu emprestado a minha moto. Eu falei, empresto. Minha moto tava precisando trocar óleo, precisava trocar o pneu que tava careca. Tá bom, eu emprestei um dia para ele, e daí ele me deu, eu acho que ele me deu uma quantia de R$ 50, assim. Ele falou, não, tô R$ 50 que eu usei sua moto. Eu falei, Alan, mas eu tô emprestando para você, que é para você ganhar o seu sustento, E então eu não confio em precisa. você, Não, eu confio em você, né? tô R$ 50. E fora isso, dá uma olhadinha na sua moto lá fora. Daí eu saí lá fora. Ele tinha trocado os pneus, tinha trocado o óleo. Caraca, Cara, velho. e eu falei assim, eu falei, não, Alan, não era pra você ter feito isso, eu quero pagar você. Não, eu não quero, eu quero te abençoar. E talvez naquele momento eu não entendi a grandeza do que ele. E hoje eu acho que eu entendo melhor Sim. que é como o reino de Deus funciona. Eu tenho um pastor que a primeira vez que eu saí com ele, e daí a gente foi numa pizzaria, e beleza, a gente comeu, aí daqui a pouco eu fui pagar, ele já tinha pagado. E daí eu falei assim, nossa, mano, você pagou tudo? Daí ele falou assim, já paguei. Não, mas fica tranquilo. Aí tá bom. Aí na segunda vez que a gente saiu, aí, foi a mesma coisa. A gente comeu, aí daqui a pouco Aham. assim, vou no banheiro. Ele falava assim, ele dava uma disfarçada, Miguezinho, vou dá no um banheiro. miguezinho, dá um Aí migué. ia no banheiro, aí já ia direto pro caixa, pagava. Daí eu fui lá de novo, vim acertar. Não, aquele moço já acertou. Daí eu falei, mano, não dá pra ser assim, tem que dividir. E daí eu falei, mas por que você faz isso? Daí ele falava assim, cara, eu tenho o desejo de te abençoar. Eu tenho o desejo de te abençoar. Eu não quero perder a minha bênção. E Uau. a semente que eu tenho, que Deus me deu, ele ainda é poderoso para prosperar ela. E são essas coisas que, no final das contas, a gente é constrangido pelo poder da igreja. Com certeza. Eu acredito muito que a igreja realmente é fora das quatro paredes, mas ela tem a função dentro das quatro. E é Sim. muito importante a função que ela tem dentro das quatro paredes. Por isso que, assim, pode ser que até tenha posicionado diferente, mas hoje eu vejo que a igreja sem o templo, eu quero dizer os irmãos, é claro, a comunidade, Uhum. não as quatro Comunhão, né? paredes em si, né, Comunhão. literal. É. É a comunhão da igreja, o poder que ela traz para a vida de uma pessoa, ela realmente é muito importante. Às vezes não vai ser às vezes eu digo, tá? Às vezes não vai ser a palavra, às vezes não vai ser o louvor, às vezes vai ser as pessoas constrangendo, vivendo o evangelho de Deus, não só pregando ele, mas vivendo ele, que vai constranger outras pessoas e as pessoas vão se achegar a Jesus e vão conhecer Jesus e vão querer ter uma vida em Jesus. Eu acho que isso aí são detalhes mesmo. Você falou do Alan, também me lembrei de um acontecimento. Meu carro furou pneu e aí eu falei, meu Deus, porque tipo, meu step também já estava zoado e aí o Alan me socorreu. Eu lembro que ele pegou a roda do carro, levou de moto e aí depois ele voltou e aí ele trocou, tipo, tudo ali. E aí eu fiquei, tipo, em choque, porque, tipo assim, eu nunca vivi isso, tipo, nem com amigo meu, nem com pessoa que dormiu em casa, pessoas, vamos falar assim, pessoas próximas, nem a família. Vou falar, Sim. nem família, cara. Nem Às pessoas vezes nem minhas. a família. E o cara fez aquilo, fez, e aí, Alan? Não, cara, tô te abençoando. Mas quanto ficou o concerto? Não, imagina, pá. Então, tipo, essas coisas que são detalhes, que você falou, às vezes não é a palavra, às vezes não é o louvor. Não é, cara, são detalhes. Você, eu acho que assim, quando você transmite o amor de Deus, né?
através de nós queremos ser como Jesus, né? Pequenos, que nem o que é ser cristão, é pequenos cristos, né? Você ser como Sim, Cristo, que nem eu estava lendo Mateus, Marcos. Meu, Jesus foi revolucionário. Jesus foi o cara que, uma vez o Kaique pregou, Jesus foi o cara que causou uma confusão. Ele chegou, vem aqui, médico, anda comigo, vem aqui, cobrador de imposto, anda comigo. E aí ele colocou 12 junto com ele, que eram um totalmente diferente do outro. E aí ele tratou deles e eles foram apóstolos. Então, tipo, esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, eu acho, como um todo, né? Não só quatro paredes, não só a liturgia, as regras, que tem, óbvio, normal, sim. mas o amor, que você está no seu trabalho, está na sua faculdade, você está no trânsito, você é um cristão, cara. Você não é só o Samuel ou só o André. Você é um cristão. Sim, exatamente. E isso é uma pega que faz com que pessoas elas acreditem, continuem a acreditar na igreja. Eu Sim. tenho assistido bastante coisa a respeito da igreja de hoje. Tenho lido, tenho visto bastante coisa. E eu me lembro de uma das coisas que eu vi que me marcou bastante é de que nós estamos vivendo uma sociedade pós-cristã Uhum. que seria o quê? Já passou o tempo onde os cristãos eram de certa maneira, introduzidos dentro da casa para ser cristão. Então, eles já tinham dentro de casa. Hoje, se a gente começa a observar que a nossa geração ela já começa a ter pais que não foram à igreja e avós que também não foram à igreja e os filhos também não vão à igreja. Os filhos não vão conhecer, talvez, a palavra de Deus, não vão ouvir. Então, é uma geração que depende muito de como a igreja tem se posicionado, de como a igreja tem pregado. Então, enquanto nós tivermos igrejas que acabam por falhar nesse processo de Uhum. cuidado, Sim, ela vai morrer, ela, de certa sim, maneira, ela vai deixar de existir em um, com em um curto certeza. espaço de tempo. Com certeza, cara. Eu pelo menos não lembro, mas quando eu comecei na igreja, eu não me lembro de ter ministérios que tratavam diretamente da acolhida, do relacionamento com as pessoas, dos visitantes, ou de ter um preparo da igreja para com os Sim, visitantes. sim, Hoje eu vejo ministérios envolvidos em apenas estar na porta para receber os sim. irmãos. Não tinha E isso, não para daí tinha, não tinha isso antes, não tinha. Aí tem aquela coisa de levar a ficha para o visitante assinar e colocar os dados, daí depois, durante a semana, vai ser o pastor Vai ou entrar em algum irmão vai mandar contato. uma mensagem Sim. e vai entrar em contato. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu fui com a Gabi para Barueri e a Gabi ela tem bastante apreço pela Igreja da Paz, Uhum. que é a igreja onde os tios dela se converteram, é a igreja onde até a mãe dela teve muito vínculo e ela mesma fez muitos vínculos. E daí eu lembro que a gente foi visitar e eu achei muito legal o culto, foi uma bênção, né? Até o próprio pastor presidente, que é o Ebi Uber, também é um cara sensacional. Uhum. E daí eu me lembro que eu preenchi uma ficha e eu até coloquei, sou da Comunidade da Graça, em Tatuí, nem sou de Barueri, que a gente foi em Barueri. E daí eu me lembro que na primeira semana eu recebi um e-mail, mas foi um e-mail tão cativante que eu falei assim, nossa, dá vontade de mais vezes, porque de Sim. tão bem escrito, de ter se preocupado, e ainda, olha, eu vi que você é da comunidade, mas quando você estiver por aqui, passa com a gente, vamos tomar um café e tal. E eu falei assim, cara, é mais orgânico, né? Porque foge um pouco do padrão de, olha, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Fulano de Você tal. veio É. na nossa comunidade e você vai ser sempre bem-vindo. Tchau. Não, olha, a É. gente toma um café. Eu falei, caramba, que legal, é isso mesmo, isso cativa as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem fazer parte, se sentir parte de Sim. algo. E Sim. quando é ainda do reino de Deus, é muito mais transformador, né? Com certeza. Acho que esse é o papel da igreja. E acho que ainda mais nesses tempos que estamos vivendo. Esse é o papel da igreja. Infelizmente, ainda muitas denominações, muitas pessoas ficam presas ao passado, né? Ficam presas a alguns detalhes, mas eu creio que muita coisa está acontecendo para despertar a igreja, igual eu postei esses dias. Se eu não postei, eu comentei com alguém.
toda essa situação que o mundo está vivendo, de pandemia, de caos, de todas as situações, faz com que a igreja desperte. Porque o verdadeiro papel da igreja é realmente fazer esse papel social de apoio, de ajuda, de amparo, de intercessão, de cuidado, né? Que nem aconteceu lá em Manaus. Eu vi um vídeo das irmãs intercedendo pela cidade, por estar aquele caos de falta de oxigênio. Esse é o papel da igreja. Muitas pessoas vão falar, não, os caras são fanáticos, velho. Os caras são nada a ver, blá, blá, blá. Mas esse é o papel da igreja. Enquanto o mundo está em caos, onde nós sabemos que está uma situação muito difícil, o papel da igreja é esse, de se levantar como noiva, né? Que a gente também está aguardando a volta, né? Acho que mais próximo ainda está, Maranata. Acho que o que está batendo a porta é isso aí. Então, nosso papel é o quê? Levar Jesus para quem não tem. Levar de alguma forma, né? Seja com a nossa vida, com testemunho. E é isso, cara. É isso. É muito bonito isso, né? Chega a ser até poético, de nós termos a responsabilidade de carregar a salvação, de carregar a cura, de carregar o poder que vai transformar o mundo, transformar Sim, as pessoas, transformar sim, vidas. Eu sim. acredito que nós, como cristãos, nós que vivemos dentro da igreja, nós temos a oportunidade de ver muitas coisas acontecerem, vidas sendo transformadas, o perdão, muitas das vezes, sendo a ferramenta para um casamento Sim. não ser destruído, para uma família não acabar, e tantas outras e outras situações nas quais acontecem dentro da igreja, e quando a gente consegue colocar de uma maneira genuína isso para fora dela, ela impacta. Com Ela certeza. impacta. Com certeza. Na verdade, o que me chama muito e o que muitas das vezes eu ainda fico sem dormir é de pensar que a gente ainda a gente faz muito, se dedica muito, mas ainda é Não é muito pouco. nada. É exatamente. A minha É oração muito sempre, pouco. todos os dias eu falo, pai, se eu ficar aqui o dia inteiro orando, falando, vai ser nada perto do que o senhor fez, né? Se a gente fizer, sei lá, cara, qualquer coisa que a gente fizer é pequenino demais perto do que Jesus fez por nós, né? É algo muito doido isso aí. É, é, Mas sabe o que me pega, o que eu acho que é o mais legal é de a gente usar essa condição para que nos motive a ainda fazer mais, a buscar mais, a estar mais na presença do Senhor. Então, muitas das vezes eu me deparei com a Gabi a precisar de momentos únicos, particulares da gente. Então, nós uhum, precisamos estar juntos. Mas a gente via que, às vezes, se a gente deixasse de estar naquele momento com o ministério, talvez ali fosse o momento oportuno que nós ganharíamos alguém ou ganharíamos algo para o reino de Deus. Então, às vezes a gente abre mão para que outras pessoas alcancem. Então, o uhum. evangelho nada mais é do que isso, né? Tem um escritor que ele diz, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas o evangelho nada mais é que um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrou pão. E eu Exatamente. acho essa frase Forte, sensacional. forte, forte, forte. Eu acho isso sensacional. Então eu encontrei o pão e eu quero que quanto mais pessoas possíveis façam parte da mesa comigo. Eu quero que elas partilhem comigo a mesa, que elas queiram comam do pão comigo. E é isso, é isso. E eu quero correr atrás disso, minha vida, o sonho da minha vida é esse. É claro que eu tenho muitos outros sonhos. Eu quero ter filho, eu quero dar do bom e do melhor para minha esposa, para minha família. Uhum. Eu quero fazer muita coisa, mas essa chama que eu tenho no peito, que Deus colocou sobre a minha vida, é o que faz eu levantar Amém. todo dia e querer estar na presença de Deus e buscar ser uma pessoa melhor, né, para também ser uma referência. Eu percebo que Amém. hoje a nossa geração tem faltado tanto com referência. Tem gente. Sim. Eu até comento com os jovens. Antigamente o pastor fazia apelo e falava assim: quem quer ser pastor? Metade da igreja era jovem. Hoje, se você falar quem quer ser pastor, o pessoal sai da igreja, o pessoal Sai vai embora, correndo. É. sai correndo. Fala assim: o que mudou? O que a gente tem feito de errado? Eu estava até. Hoje, na verdade, eu terminei, eu estava ouvindo um podcast que eu não sei se você já deve conhecer, que é do Dois Dedos de Teologia, que é o pastor Uhum. Iago. Nossa, E, sensacional. eu, e ele estava falando no podcast que
essa é a opinião dele, claro, mas ele Sim. estava falando que ele achava que vai demorar um tempo, mas vai chegar o tempo onde que o islamismo vai ser a maior religião no mundo. Hoje é o cristianismo. Mas daí ele deu os argumentos dele, e daí a gente começa a pensar, mas o que aconteceu para que a igreja ter perdido tanto adepto, ter perdido tanto no crescimento? A gente percebe, e a gente até tem estudos que provam isso. Não é nenhuma crítica, mas a Igreja Católica já foi a maior fonte de adeptos, mas hoje já não tem sido mais. Uhum. Hoje tem cada dia mais se perdido. Se a gente for separar o católico do evangélico, e aí se for separar a segmentação ainda de evangélico, presbiteriano, Praticante. Tem uns evangélico... que. Não, agora tem evangélico não praticante, você acredita? O IBGE criou no censo tem, que nem tem católico que fala, eu sou católico, mas eu não sou praticante, né? Agora tem evangélico que não é praticante. O cara, ele é, ouve músicas, ele tem a Bíblia na casa dele, mas ele é um desigrejado, ele não pertence a uma denominação. uhum. E isso é muito perigoso. Eu entendo, eu acho que talvez por eu já vir de uma outra geração eu consigo entender melhor. Mas eu tenho também muitas críticas a fazer, claro, por opinião minha, né? Uhum. Então, nessa questão de a gente apoiar tanto as pessoas a se desvincularem da igreja. Uhum. Eu lembro que conversava um tempo atrás, você até citou o Kaique. O Kaique também é um amigão que eu troco muita ideia. A gente cresce muito junto. E o Kaique, eu lembro que uma vez eu falei para ele assim, e falei assim, numa conversa que a gente estava, eu falei assim: o problema da igreja é gerar filhos, mas gerar filhos sem pai. Então daí a gente batiza 1 milhão de pessoas, mas 1 milhão de pessoas que não vão saber o que comer, que não vão saber o que vestir, que não vão saber o que fazer, não vão saber o que falar. Sim. Então acaba que por ser, muitas das vezes, um trabalho inútil. É um trabalho inútil. Até a palavra fala, né? Jesus, ele diz que os fariseus, na verdade, eles rodavam o mundo para conseguir um cristão, né? Para conseguir uma pessoa convertida, Uhum. mas no final das contas, essa pessoa acabava se tornando um filho do diabo, porque ela não tinha os detrimentos e a alma genuína entregue ao Senhor. Na verdade, ela queria só ter poder, ter uma condição social mais bem nivelada, e aí acaba por ser inútil, porque não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja para todos nós. Eu me lembro até um dos últimos cultos que no qual o pastor me desafiou a ministrar a palavra, e foi uma palavra que muito assim tocou meu coração, e eu fiquei lisonjeado de poder compartilhar o que eu tinha no meu coração para a igreja. Uhum. E eu lembro que eu começava com um texto que dizia que miserável homem sou. E eu lembro que daí eu depois muitas das vezes para os jovens, falava assim: repitam comigo, que miserável homem sou. Porque nós temos que lembrar do quanto nós somos miseráveis, mas o quanto Deus é poderoso e Ele nos traz para perto e nos faz pertencer à família e quer que nós governemos junto com Ele. Sim. Cara, isso é maravilhoso. Eu não Maravilhoso. me vejo, eu Exatamente. não me vejo sem, eu não me vejo fora disso e eu não consigo mesmo. Às vezes até as pessoas perguntam: nossa, mas você, claro que tem pessoas que me questionam: nossa, mas você também é só igreja? Mas eu tento apresentar para elas o prazer que eu tenho em estar. Então tem Sim. gente que tem prazer em tantas coisas. Fala assim: eu tenho prazer na presença de Deus e eu quero para minha vida. Tem uma Sim. canção que diz do Morada: eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei sono às minhas pálpebras até que eu seja o lugar. Então, eu quero viver a minha vida inteira buscando o seu lugar, onde que o Senhor olhe e fale assim: esse é meu filho amado, no qual eu encontro prazer. Então, se eu É, encontro prazer nele, eu quero que ele encontre prazer em mim. você Eu falou acho que de é isso. canções, você falou de canções, tem uma canção que eu cantava na igreja, que era muito forte, que não sei se você já ouviu, que fala, uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade com você. Só não vou lembrar quem canta, é um que ministra.
Essa Não canção me é vem na muito, cabeça agora. é muito Não forte sei se essa eu já letra. ouvi. É muito forte essa letra, cara. E as pessoas assim, o intuito desse podcast mesmo, que nem eu falei para você, até você questionou às vezes, né? O que tem para agregar? Como que é? É isso aqui, cara. É falar sobre Jesus. E às vezes a pessoa que está ouvindo esse podcast, ou vendo aqui pelo YouTube, caiu de paraquedas. Você que está aí ouvindo, cara, Jesus te ama. Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes você se decepcionou com a igreja, com pessoas, não com Deus, porque com Deus e com Jesus ninguém se decepciona, cara. Eu tenho certeza disso. Volte para Jesus. Eu até gravei, eu tenho os vídeos de 1 minuto que eu gravei. Um desses vídeos eu falei sobre: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele é o único, cara. Ele é o único. Não adianta a gente procurar em outros lugares, que Jesus, ele tem uma nova história para a vida de cada um. E é essa a alegria de nós estarmos, né, próximos, que nem nós, estamos próximos, estamos vivendo isso. E as pessoas que estão de fora, nós queremos que essas pessoas também tenham esse encontro, né? Tenham esse encontro com Jesus. Venham, e se estão afastados, voltem o quanto antes, porque se ele morreu de braços abertos, com certeza ele continua de braços abertos para receber. A gente está falando de canções e eu já me atentei a uma canção, olha, até já começa a marejar os olhos. Tem a canção que eu mais ouvi em 2020, que eu tenho essa coisa de, qual que é a canção que eu mais ouvi, às vezes o versículo que eu mais Sim. Fiquei apegado. Eu me lembro que quando no meu início da minha vida cristã, eu lembro que eu amava o versículo de 1 Coríntios 1,18, que fala da loucura da cruz. E nossa, eu falava isso para todo mundo. Eu lembro que os jovens que me acompanhavam, que andavam comigo, eles sabiam decor que eu amava esse versículo. Eles sabiam o versículo decor por causa de mim. E eu ministrava muito. Às vezes eu ia ministrar, às vezes ficava tipo semanas e semanas ministrando o mesmo versículo, porque eu amava demais esse versículo. Aí hoje eu tenho um outro versículo que é 2 Timóteo 1, e começa lá, eu acho que eu até às vezes confundo, mas começa lá pelo versículo 12. Capítulo 1, verso número 12, que daí é Paulo dizendo assim, que dos pecadores eu sou o pior, mas encontrei a graça em Deus. Cara, eu falo, cara, é isso. Dos pecadores eu sou o pior, mas eu encontrei nele a graça, e a graça Sim. não só por ser prazeroso ou divertido, mas é por Não. ser... É por encontrar um fôlego no qual eu não encontraria, no qual eu não me completaria totalmente. E eu tava falando da canção, aí a música que eu mais ouvi em 2020 se chama Ele que é do Ministério Zarrais, que são dois irmãos, se Os deve ter Arraiz é ouvido falar, você demais. já ouviu? Não, os Arraiz é demais. Então, Eu escuto sempre. e é impressionante que são dois irmãos que tocam, um deles toca violão, e é só isso, Só isso. violão e É voz, simples, né? mas é totalmente completo. E Sim. daí você estava falando sobre Jesus e da importância, o quanto ele oferece. E daí nessa música ele fala assim no refrão: o que Cristo oferece, ele é. E cara, é muito bonito. E eu falava, eu achava que eu entendia essa frase. Aí um dia eu acabei por estar olhando no YouTube e acabou aparecendo o testemunho dessa música. E daí ele explica por que ele falava isso. Porque quando Jesus se encontrou no poço com aquela mulher, ele pediu para a mulher a água. Uhum. E daí no final ele falou assim que ele tinha uma água que do qual ela bebesse, ela nunca mais teria sede. E daí aí ele falou assim, então você percebe que o que Cristo oferece, então ele ofereceu a água porque ele é a água da vida. E daí ele coloca vários detrimentos em relação à própria música, que são duas estrofes, mas são 4 situações nas quais se passa na vida de Jesus mesmo, e daí ele Sim. explica o que Jesus oferece e já dizendo que ele é. E cara, eu fiquei impressionado, eu falava assim, é isso. Sim. Deus, ele prometeu para mim a salvação, e ele é a salvação. Sim. Jesus, ele prometeu para mim o descanso, e ele é o descanso. Sim. Então, em tudo que ele oferece, ele não se oferece porque ele tem, mas é porque ele é. Ele não oferece E uma coisa que daí, ele não possa ser, né? Ele não exatamente. nunca ofereceu. E quando a gente se vê nisso, a gente fica tão impactado com tanta majestade, com tanto poder, que
eu, assim, é claro que a gente às vezes fala por nós, mas que eu não consigo mais me ver sem professar isso, sem explanar isso, sem tentar contar para as pessoas isso. Sim. Eu me lembro, eu tenho até uma referência que também não me sai da memória, que quando eu estava conhecendo Jesus de uma maneira mais profunda, como eu disse para você, que foi de andar mesmo com ele, de ouvir muito a palavra, de ouvir muitas pregações de pessoas de fé, de pessoas que conheciam muito a palavra. E eu procurava sempre quando tinha oportunidade de compartilhar, mas era algo automático, não era algo mecânico, era Sim. orgânico. Então eu sempre estava conversando com a minha mãe, aí até um dia que daí numa das conversas com a minha mãe, até a gente debatia, porque eu sempre fui o cara do debate. Eu adoro, aliás, eu não posso dizer que eu adoro hoje, porque hoje eu acho que hoje eu sou muito mais fechado para isso, assim. Hoje eu me resguardo muito. E não que eu acho que é errado quem faça, na verdade, Sim. eu acho até natural, mas eu procuro me resguardar, até mesmo pela liderança dos adolescentes, que para não expor muito, mas eu adoro uma polêmica. Eu gosto de ver debates de pessoas contrariando, e daí para tentar chegar no denominador, ou para ouvir todas as informações, e daí depois eu filtre com o que eu conheço, com o que eu aprendi, e na Bíblia, claro, para daí eu ter uma conclusão. E daí eu me lembro de debater com a minha mãe algumas coisas, e daí minha irmã estar só ouvindo, aí até o momento que minha irmã falou assim para mim, muito legal isso que você falou, onde você está aprendendo isso? Eu falei, onde eu estou indo, na igreja e tal. Daí ela falou assim, eu quero ir lá, quando que é? Eu falei Olha assim, vai só. ter o culto domingo, 7 horas. Então beleza, então eu vou. E ela foi. E ela Uau. foi, daí ela foi uma vez, ela foi outra, e daí teve acampamento de jovens, daí eu lembro que até na época ela não tinha dinheiro, assim, para poder investir, porque tinha um investimento Uhum. do valor, né, porque é alimentação e tudo que Sim. gera um acampamento. Sim. Daí eu mesmo fui lá e paguei para ela, e daí ela foi, e daí logo depois ela se batizou, que eu até acho, eu suspeito que ela se batizou no mesmo dia que você. Eu Sim, sim. suspeito. Ela se batizou, verdade? Você Sim. lembra? Sim, lembro, Então, lembro. e aí que a gente percebe que às vezes é o poder da semente, você Sim. colocar uma semente hoje, e muitas das vezes a gente põe semente na vida das pessoas, a gente acha que não adiantou de nada, mas na verdade não é a gente que vai regar e plantar. Na verdade, a Uhum. gente colocou a semente e outra pessoa vai regar, e daí depois é alguém que vai, aliás, plantar não, que vai colher, né? Sim, que vai E daí colher, vai sim. depois alguém que vai colher, que vai Sim, ver, na verdade, que vai ver o fruto daí com se certeza. desabrochando, né? Nossa, Isso sensacional, é fenomenal. sensacional. Nossa, nosso bate-papo tá muito legal, mas que nem você fala sempre para os convidados, a gente só tá fazendo um pedacinho. Nós vamos ter outros encontros, né? Bom, Maravilha. queria finalizar aqui agradecendo pela sua participação, André. De verdade, você é uma pessoa que sempre topou vários desafios comigo. Esses dias o Facebook me lembrou Marcha para Jesus, você lá trampando comigo. Já fomos fazer várias coisas juntos. E Mano Anderson. Mano Anderson, muitas paradas aí Mano Anderson. que você esteve comigo aí. E graças a Deus você está aqui também nesse novo projeto. O podcast Sal e Luz realmente é para alcançar os corações das pessoas que muitas vezes estão aí meio desentendidas, né, tristes, meio preocupadas, ou precisam realmente ver, né? Porque o que é esse testemunho, o falar, cativa as pessoas, né? Nasce Sim. novamente no coração aquela, reacende, na verdade, aquela chama que às vezes está lá apagada, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar aqui, André, o pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que vai ouvir depois, uma breve mensagem, que pode ser um versículo ou pode ser com as suas próprias palavras, para a gente finalizar aqui. Amém. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, mano. Eu com você eu topo, você sabe, eu topo Você tudo, tamo gostou? Você junto. curtiu? Curtiu? Foi muito, nossa, demais, demais mesmo. Eu ficava ali conversando horas e horas. Você Nós sabe que eu vamos falo ter, mas demais. nós Eu vamos sei ter que outros. Nós vamos ter. eu sei que você fala demais também, mas é Sim, que é você que dá a oportunidade para mim. Então, sim, cara, é bom ouvir. então foi um prazer, até para todo mundo que está ouvindo aí, que estiver assistindo. Foi um prazer estar aqui, podendo, na verdade, contar do que eu vivo, contar do que eu tenho aprendido. E eu sei que eu tenho passado por um processo,
que na verdade só vai ser concluído quando eu for para a glória, quando Jesus voltar. Então, eu sou um discípulo, eu sou um discípulo de Jesus e quero isso para minha vida até quando não tiver mais vida terrena. E daí é só na glória, se Deus quiser. Agora, uma mensagem, cara, você me pegou de surpresa. Eu Se não vira tenho nos nada 30. preparado, Se vira nos 30. mas eu vou compartilhar algo que eu compartilhei com uma pessoa que foi nessa última semana. E eu não sei, eu tô com isso no meu coração e eu acredito que talvez seja isso que seja para mim dizer mesmo. Uhum. Eu tenho conversado com uma pessoa específica que faz parte do meu ciclo de amizades, e essa pessoa ela tem passado por uma dificuldade muito grande na vida, sabe? Ela tem passado por situações muito difíceis em todos os âmbitos, sabe? Uhum. Ela no relacionamento dela com o Senhor, talvez ela nem tenha um relacionamento assim com o Senhor que possa dizer que é um relacionamento. Com a família, ela tem passado por poucas e boas. E sabe, ela tá a ponto de ter a família destruída, ela tá a ponto de passar por dificuldades financeiras e de carreira profissional. Uhum. E então, em todas as áreas, ela tem passado por muitas dificuldades. Sim. E aí, em uma conversa que eu tive com ela, eu falei para ela bem assim. E eu creio que foi muito de Deus mesmo, porque que foi algo que eu vivi também. Eu falei para ela assim que ela precisava, de alguma maneira, dar uma oportunidade para o Senhor na vida dela. E a gente entende a majestade do Senhor e não que o Senhor fica mendigando da Sim. pessoa, mas é para que ela permita que o Senhor possa ali se apresentar para ela. E Uhum. para isso acontecer, ela tem que permitir isso, porque o Senhor, a gente até costumava ouvir isso, né? Eu não sei se... Eu lembro que eu ouvia muito quando era criança, que o Senhor vem na porta e bate. Aí, se Sim. você abrir a porta, ele entra. Se você não abrir, ele não vai entrar. Ele não é mal educado. Não vai arrombar a porta, E né? é, e é claro que até é um salmo bem conhecido, né? Então, ele bate a porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Então, para que seja dada a oportunidade para o Senhor. Então, em algum momento que você permita que o Senhor se apresente para você. E eu não digo isso pela igreja, eu não digo isso pelas pessoas, eu digo isso pelo Senhor. Para que o Senhor possa se apresentar, sabe? Porque muitas das vezes a gente não dá oportunidade por causa da igreja. Eu não vou na Sim. igreja porque eu não gosto de igreja. Eu não Sim. vou por causa que tem tal pessoa, eu não gosto de pessoas. Sim. Mas é porque você deu oportunidade para o Senhor. Sim. Para concluir, Sim. eu só tenho eu tenho uma mensagem que é o caminho de Emaús. Uau. O caminho de Emaús, então, foi quando das pessoas que participaram de tudo aquilo que estava acontecendo após a morte de Jesus, e Jesus deu uma ordem, né, para aquele pessoal, que era para que eles esperassem. Então eles tinham que esperar Jesus voltar, Sim. que ele ia voltar, ele ia ressuscitar em 3 dias. E esses 2 homens, eles não esperaram, eles estavam a caminho de Emaús. E nesse caminho, Jesus se apresenta para eles, mas Jesus não permite que eles conseguissem ver Jesus. Então Uhum. eles vão caminhando e conversando, e daí Jesus questiona eles, fala, onde vocês estavam? Nós estávamos até agora há pouco passando por algumas coisas, você não ficou sabendo? Daí mas o que aconteceu? Porque o Messias estava aqui e ele morreu, mas daí agora, mas vocês estão indo, não era para vocês esperar? Mas a gente está indo para Emaús e foram conversando, aí até o momento que eles entram na casa, aí um desses homens convida para Jesus para entrar, então Jesus entra, e daí, na hora que ele partilha, isso é o mais bonito, porque na hora que ele partilha o pão, aí os olhos desses homens Abertos. são descobertos, eles conseguem ver Isso. Jesus, e Jesus naquela hora desaparece. E daí eles saem correndo e voltam para onde eles estavam, para anunciar para todo mundo que eles tinham visto Jesus. E tem uma canção, né, que a gente não pode deixar de falar da canção, tem até ministrado ela, eu acho que você até me ouviu agora, né, nesses últimos tempos, que Sim. é Emaús do Morada, que ele canta, né? E ao partir o pão, os Sim. nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Então, acho que é sobre isso. É sobre você dar a oportunidade para Jesus Sim. mostrar quem ele é.
o que ele pode fazer na sua vida. Sim. E muito isso pode ser ajudado quando você partilha o pão com as pessoas, quando você está em comunhão com outras pessoas. Sim. Então, não desista da igreja de Cristo, não desista dos irmãos de fé, não desista de pessoas que têm experiência de fé maiores do que você. Nós temos um pastor, presidente da nossa comunidade, pastor Carlos Alberto, e ele sempre diz que nós temos que andar com pessoas melhores do que a gente. E eu muitas vezes eu tinha um preconceito com essa frase, porque eu falava assim, nossa, mas que falta de humildade é isso. Mas ele falava assim, porque Não, de ruim já basta a gente precisa andar com pessoas melhores. com E daí eu certeza. entendi isso, que quando a gente está com pessoas que são inferiores a gente em relação ao conhecimento, cabe a gente ensinar elas. Então elas estão andando com pessoas melhores do que elas, mas a gente tem que andar com pessoas melhores para que elas possam assim, nos edificar, nos preparar, nos apontar para algo. Tem um pastor chamado Ariovaldo, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu lembro do primeiro nome, que é Ariovaldo. Acho que é Ariovaldo Júnior, se não me engano. E o Ariovaldo Júnior, ele fala assim que ele sempre fala na igreja dele que ele não é a porta da salvação, mas ele sabe onde está e ele está apontando o tempo todo. Nós temos o compromisso de apontar essa porta. A porta está aqui, ó. E daí a gente apresenta o evangelho, a gente apresenta uma vida com Deus, uma experiência. Você citou a comunidade, mas a comunidade, ela, pelo menos é o que eu reconheço da visão dela, ela tenta sempre ensinar a respeito de relacionar-se com Deus, relacionamento com Deus. E é isso que transforma vidas, é isso que muda histórias, e é isso que eu acredito, que é bíblico, que é o que Jesus deixou pra gente. Então é isso que eu desejo para todos, é isso que eu aconselho a todos, e todos aqueles que forem andar com outros, que busquem viver isso, que com certeza eles vão conhecer Jesus. Amém. E não só de ouvir falar, mas de andar. Amém. É isso aí, cara. Você falou sobre Emaús, quando eu ouvi a primeira vez essa canção, e até eu tô com uma missão de tentar ler a Bíblia esse ano inteiro, né? Eu comecei do Novo Testamento. Aí, assim, quando Jesus estava ali, às vezes a pessoa tá aí. Jesus estava ali, mas eles não reconheceram quem era. Às vezes Jesus está pertinho da pessoa, né? Jesus, não, lógico, falando assim, simbolicamente, né? Jesus está ali, às vezes está usando pessoas próximas de você que está ouvindo. Jesus está próximo de você, dando sinais de querer se relacionar com você, né? E você não consegue abrir os seus olhos. Você só consegue ver as dificuldades que a gente sabe que todo mundo tem, não é porque a gente é cristão e a gente acredita em Jesus que ai, glória a Deus, todo o tempo. Não é, cara. Todo mundo tem luta, né? Daí, Ele quando eles falou, né? abriram o olho, quando eles viram que era Jesus no partir do pão, eu falei, pô, Jesus estava aqui o tempo todo. Você entendeu? Jesus estava aqui e a gente não conseguiu, cara. Tipo, a gente queria a gente queria estar mais presente com ele. Eles falam, né? Nós queríamos mais a sua presença e simplesmente ele desapareceu. É Mas, forte. mas isso é muito legal, porque a gente começa a perceber que quando a gente tem Jesus, a gente consegue realmente transmitir a paz, e é a paz que excede todo entendimento. Então não faz sentido a maneira como a gente é pacífico para situações, a maneira como a gente enfrenta as coisas. É claro que a gente chora, a gente Sim, fica bravo, a gente às vezes sim, pode até perder o controle, sim, mas sempre se volta ao Senhor e a gente se arrepende, e sim, a gente pacifica, a gente se enche de amor, se enche de graça, e é isso que é o Evangelho, é isso que é a vida cristã. sim. Essa é a nossa vida, né? A vida do ser humano, né? Mas pela graça de Deus temos Jesus. Cara, obrigado aí por ter participado. Deixar a gente fica realmente horas e horas falando. Que mais vezes, se Deus quiser, passando essa pandemia aí, vamos nos reunir mais vezes para a gente conversar, quem sabe chamar nossos amigos, né? O Bruninho, o Marcel, seria legal falar sobre, Seria muito né? massa. Tudo isso aí. Se Deus quiser, vamos sim. Acreditamos que essa vacina, que novos tempos venham sobre o Brasil, que Deus realmente derrame a cura, que precisamos, como igreja, acreditar em coisas boas, né? Orar para isso e Com acreditar certeza. também, acreditar, né? Beleza? É isso aí, mano. Muito obrigado pelo convite.
E eu até ia falar para você, eu acho que a gente não conseguiu conversar antes, mas eu tinha muito desejo de criar algo para a internet, porque como vocês sabem, né, eu sou formado em rádio e TV, Sim. e já muitas das vezes falei de fazer canal, e tenho um vídeo na Aham. cabeça pronto, mas não faço, procrastino, não dá Puxar sua tempo. orelha, cara. Aí, Puxar sua orelha. aí até um tempo atrás eu tinha falado, até o pastor um dia me falou, por que você não faz um podcast? Olha E só. eu já tinha esse desejo no meu coração, mas vou me procrastinando. Mas só de você me convidar e eu Vai participar, eu já me impulsionar. senti assim É. muito feliz Legal, mesmo. cara. Você falou uma coisa, eu lembrei de uma coisa que eu participei com você, que eu ajudei. Não participei, mas eu ajudei. Foi o seu TCC. Até hoje eu não vi esse Nossa, vídeo. Eu queria ver a entrevista com lá o cara que a gente foi entrevistar, que eu tenho certeza sim, que ficou sensacional. Luiz Fernando Bolognese, Me manda isso, ele pelo tem amor de Deus, se uma tiver na doença. internet, se tiver um vídeo, eu quero ver isso, velho. Eu vou procurar o link, cara. É que nós tivemos tantos problemas naquela época que TCC, olha, foi. Eu Bom, na imagino. verdade, o dia que eu. Nossa, deu tanto problema que no final das contas a gente até arquivou e até o tempo atrás eu estava pensando em reativar, porque na verdade foi um projeto no qual eu idealizei. Sim. E, claro, conjunto com os outros alunos, né, Uhum. que são os meus Uhum. amigos, mas eu que criei, né, escrevi e tal, Sim. eu escrevia muita coisa, escrevia projeto, e daí eu tinha até pensado em criar algo novamente com a mesma ideia. Eu lembro que até se chamava Selfie, era Olha. Selfie o nome do projeto. Olha, era um nome Sim. bom até, né, Olha só. era um marketing legal, Selfie, que falava sobre pessoas específicas, o dia a dia delas, era um Sim. lifestyle. Era muito legal. Mas eu vou procurar, mano. Vou Me procurar sim manda, pelo amor de Deus, que e eu daí fui eu filmar mando pra aquele dia com você. você lá, nós fomos na casa Sim. dele. Para Eu acho mim que foi uma eu tenho até a experiência muito foto legal. postada. Tem, tá no Foi Facebook, muito massa. no Tá. Instagram tem, Porque tem. você publicou, eu também publiquei, sim, eu me Sim, lembro que a mesmo. Isabela Pode deixar foi que junto e vou tirou as procurar. fotos nossa, trabalhando lá. Foi mesmo. É, Nossa, verdade. E teve um outro trabalho também que você participou, até mais intensivo, que foi o meu casamento. Não então, sei se você também, lembra, pô. você, Queria você ver esse filmou meu vídeo também. casamento Que inteiro. você editou também. Ou não Editei editou? nada até Editou agora. nada, olha Todo só, dia, cara. a Gabi, todo dia ela me Meu Deus. cobra sobre isso. Aliás, Olha, todo dia não, né? Quando ela lembra, ela já me cobra. Ela fala, e o casamento, você não vai editar? eu não Eu acredito falo, que você não qualquer hora eu editou, velho. edito. Eu não Olha, acredito, velho. fazem. Vai fazer 4 anos já que eu casei e até agora eu não Nossa, editei o Gabriele vídeo. do céu. Olha só. E a gente trocou, né? Que a gente fez um investimento aqui, porque essa coisa de edição, a gente comprou uns equipamentos de edição, Uhum. computador legal e Sim. tal, e tá até agora. Mas, cara, tem algumas coisas que eu às vezes até coloco, porque até é errado, eu sei que é errado, mas às vezes eu coloco a culpa na minha agenda, né? Por causa da responsabilidade com o ministério. Mas Sim, olha, sim. eu preciso isso, tem que pregar, tem que fazer tal coisa, tem que preparar tal coisa, Ai, vou ai. jogando para o futuro. Vai pra Mas é frente. até pecado. Mas Sim. olha, quem sabe isso daí, essa conversa, esse Vou puxão seja até um despertar. start Despertar. para mim poder preparar isso daí. Logo, logo eu deixo tudo pronto e passo para todo mundo ver. Demorou. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, Finalizando mano. aqui com o pessoal, eu vou deixar as redes sociais do André aqui, da comunidade também, na descrição do vídeo. E é isso, cara. Tamo junto. Beleza? Um abraço. Beleza? Mano, um abraço, muito obrigado mesmo pelo convite. Vou deixar só um abraço registrado aqui para os pastores, Alexandre e Sim, Pastora, sim. que eles também estavam, eles até, sempre eu passo para eles, eu aviso eles de tudo que eu fui convidado, e Uhum. eles me cobrem sempre, são Amém. os pastores hoje que cuidam de Amém. mim, E estão totalmente, o cuidando de mim. Alexandre, Estão cuidando de mim também, viu? eles são uma bênção, pegam no meu pé demais, mas olha, me edificam muito, são inspiração para mim e para minha esposa querida, que eu amo muito, que é a minha melhor metade. Nós somos um, então ela é a minha melhor parte. Sim. Totalmente. Ela faz tudo melhor do que eu, é melhor do que eu em tudo. Eu amo muito ela. E é isso aí. Amo a Tamo minha junto, igreja querido. também. Abraço todo mundo que vai assistir e eu, meus irmãos da igreja aí. Compartilha, ai, todo mundo, ó, compartilha nas redes sociais, no Instagram, o link do Spotify, o link do YouTube, né? Fala aí pros suas ovelhinhas aí. É isso aí. Ajude a compartilhar esse link. A gente vai depois disponibilizar aí. Sim. E daí, eu peço que vocês ajudem para chegar a mensagem do Senhor. E até aqueles que assistam, que talvez não tenham um lugar,
um convite. Sim. Você é convidado. Se você já for de certa idade e não gostar de participar dos jovens, está convidado também a participar dos cultos. Só procurar nas redes sociais da Comunidade da Graça Tatuí e o Mag Tatuí. Fechou, Andrezinho. Tamo junto. Um abraço aí. Fica com Deus. Quem sabe Valeu, mano. a próxima Um daí abraço. a gente faz umas 4 horas de podcast, né? Fechou, mano. Eu topo. Um abraço, querido. Até mais. Até mais. Um abraço. Tchau, Falou. tchau.